paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar aqui no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 34. A palavra nos fala: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, Senhor, tu és grande e fiel. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos mostra perfeitamente que quando Jesus vier buscar a sua amada igreja, quando Jesus vier buscar a sua noiva, todas as nações se reunirão diante dele. Porém, ele vai separar, sabe, as ovelhas dos bodes, assim como o pastor separa as ovelhas dos bodes quando está pastoreando. Porque, infelizmente, no meio, entre as ovelhas do Senhor da Glória, há muitos bodes. No meio do povo de Deus, há muitos bodes fingindo ser ovelhas, com capa de ovelha. Porém, é um lobo, é um bode, fingindo ser algo que não é, fingindo ser um servo do Senhor, fingindo diante das pessoas que cumpre os princípios do Senhor dos Exércitos, fingindo para as pessoas que verdadeiramente é ovelha, enquanto na realidade são lobos, são bodes. E a palavra nos diz perfeitamente que Jesus irá separar, Jesus irá fazer a separação, porque no meio do povo do Senhor há muito joio no meio do trigo. Aleluia, Senhor. E Jesus vai separar, e as ovelhas ele colocará à sua direita. E os bodes, aqueles que fingem ser servo, mas não são, colocará à sua esquerda. E ele dará o reino para as ovelhas. Aqueles que cumpriram, sabe, a palavra do Senhor aqui nesta terra, aqueles que cumpriram os princípios do Senhor, aqueles que verdadeiramente serviram ao Senhor da glória, porque no meio do trigo tem muito joio. E no grande dia, muitos bodes, muitos joios vão falar para o Senhor: Senhor, mas eu fiz isso e isso no teu nome. Senhor Jesus, eu curei no teu nome, eu libertei no teu nome, eu preguei no teu nome. E simplesmente Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço. Porque não cumpriu princípios, porque fingiu ser servo, enquanto na realidade nunca foi. E infelizmente, no meio do povo de Deus tem muitos assim. Tem muitos que mostram para as pessoas que cumpre os princípios do Senhor, que cumpre as leis, que cumpre os preceitos do Senhor, enquanto na realidade vive, sabe, na prostituição, fornicando, vive na iniquidade, vive fazendo coisas erradas, achando que porque as pessoas não estão vendo, ele está salvo. As pessoas não estão vendo, para ele está tudo certo. Só que esse tipo de pessoa, esse joio, esses bodes, será que eles não percebem que tem
um ser soberano, o Criador de todas as coisas, que está no trono dele observando todas as coisas que eles praticam? Do que adianta fingir ser uma coisa para os homens e Deus está vendo que aquela pessoa não é aquilo que diz ser? Tem muitos assim no meio do povo de Deus. E no grande dia ouvi de Deus: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Isso sim será triste. E a palavra nos diz que Jesus irá separar, sabe, as ovelhas dos bodes. Assim como o pastor, quando está pastoreando ali os animais, as ovelhas e os bodes, separa, faz ali a separação. A mesma coisa Jesus vai fazer, porque Jesus pesará na sua balança. E quem estiver em falta, infelizmente, irá para a condenação eterna. E no nosso meio, meus irmãos, tem muitos bodes, no nosso meio tem muitos lobos. Muitos lobos, sabe, arrancando lã das ovelhas de Deus. Muitos lobos, muitos bodes, sabe, querendo destruir, atrapalhar a ovelha do Senhor, enganando as ovelhas do Senhor. Mas se não se consertar, esses lobos, esses bodes, vão ouvir de Jesus: não vos conheço, apartai-vos de mim. E triste coisa é ouvir isso da boca do Senhor. Do que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Não serve de nada. A palavra diz: do que adianta você ganhar, sabe, muitas almas para o reino e a pessoa perder a própria salvação? Serviu de quê? E infelizmente no meio da Santa Igreja do Senhor tem muitos bodes, tem muitos que são colocados lá pelo homem e não escolhido por Deus. Está em certas posições porque o homem colocou e não porque Deus colocou. E tem muitos que estão nestas posições importantes porque tiveram oportunidade do homem e não Deus que colocou lá, sabe, para ocupar aquele cargo, aquela posição. E ao ocupar posições altas, cargos altos, não são ovelhas, são bodes que estão ali para arrancar a lã das verdadeiras ovelhas, para enganar a verdadeira ovelha do Senhor. E quantas ovelhas por aí não estão enganadas com esses bodes, com esses lobos, fingindo ser o que não é? Infelizmente vai ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, não vos conheço. E ali sim vai ter ranger de dente, choro, dor, porque preferiram, sabe, as coisas desse mundo, preferiram a enganação deste mundo, preferiram preencher seus corações com as coisas enganosas e passageiras deste século, deste tempo presente. Preferiram as coisas que o maligno ali oferece. Tem muitos que estão no meio do povo do Senhor, fingindo ser o que não é, sabe? E Deus só observando. E infelizmente, essas pessoas vão ouvir de Deus que Jesus não conhece. Jesus não conhece, porque só praticou coisas erradas. Teve a oportunidade de estar em um lugar de posição alta, porém não soube valorizar, porém não cuidou do povo de Deus. Antes preferiu e praticar as iniquidades desta vida. Antes preferiram encher seus corações com coisas que o maligno oferece. Antes preferiram encher o seu bom tesouro com coisas passageiras, porque
As coisas deste mundo são passageiras. Estamos aqui de passagem. Somos peregrinos nesta terra e passaremos daqui, sabe? E nós temos que estar no caminho, seguir o caminho estreito, porque o caminho para a salvação eterna é estreito. Continua estreito, não enlargueceu. Não enlargueceu, continua estreito. E nós temos que cumprir os princípios do Senhor da glória. Mas, infelizmente, no grande dia do juízo, muitos irão ouvir do Senhor: Apartai-vos de mim, maldito, não vos conheço, porque só preferiram praticar coisas erradas. Amém? A paz do Senhor e Deus abençoe.